Como que uma ilha coberta por gelo, no fim do mundo, faz com que a maior potência militar do planeta brigue com seus países aliados, a OTAN? Nós estamos presenciando conflitos e ameaças entre os Estados Unidos e os países da Europa por causa da Groenlândia. O Trump quer a Groenlândia. E aí, ele vai anexar a Groenlândia de uma forma pacífica ou usando a sua força militar? É isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Por que o Trump deseja tanto a Groenlândia? Pessoal, queria fazer alguns pontos. Quero falar sobre terras raras, sobre questão militar, sobre as rotas e também sobre o petróleo. Esses são os 4 principais motivos. Primeiro, as terras raras. O que são as terras raras? Pessoal, a maior parte do dinheiro do mundo está nessas terras raras. O que é que nós vemos? A Groenlândia, foi descoberto que ela tem 25% das terras raras do mundo, os elementos dessas terras raras. As terras raras são 17 elementos químicos essenciais para equipamento militar, para equipamentos tecnológicos como smartphones, notebooks, baterias, televisões, para motores elétricos. Inclusive está tendo muito questão aí de carros elétricos, né? A China está fazendo muito carros elétricos. As terras raras também é importante para chips, enfim, tudo que envolve a tecnologia moderna, questão de usinas eólicas, terras raras também são importantes. Tudo que envolve tecnologia moderna, as terras raras são de extrema importância. Se a gente for olhar hoje, a China obtém mais de 50% das terras raras do mundo. Os Estados Unidos têm uma escassez dessas terras raras. Então eles estão atrás de terras raras de outros países. O Brasil também é o segundo país que mais tem terras raras no mundo. Então o Trump, vendo que a Groenlândia tem uma quantidade significativa de terras raras, ele volta o seu olhar para lá. Por quê? Porque como a China, além dela ter mais de 50% dessas terras raras do mundo, ela ainda tem 80% de que faz o refino desses elementos. Então, se a China para de exportar essas terras raras para uma parte do mundo, a maior parte da indústria mundial pode colapsar. A gente viu aí que no Japão, a China já ameaçou de parar de mandar terras raras, de exportar esses elementos para o Japão. A gente viu que ia dar um prejuízo danado no Japão. Então, esses movimentos da China fez com que os países do mundo, principalmente Estados Unidos e Europa, olhassem para a Groenlândia com interesses econômicos, além dos interesses militares que eu vou falar daqui a pouco. Segunda questão também, pessoal, é a questão do petróleo. E outra, sobre essas terras raras, né? A China também disse que queria se aproximar ali do Ártico. Nós vemos que o próprio Xi Jinping, né? Ele falou lá que queria a China mais próxima ali do Ártico. Por quê? Porque ele sabe que na Groenlândia também tem terras raras. Sem falar que lá já tem mineradoras australianas como empresa estatal chinesa trabalhando para lá. Por isso que o Trump fala que a China já está com o pé na Groenlândia. Então vocês entenderam a preocupação aí do Trump voltado para as terras raras. Segundo, petróleo. Estados Unidos, apesar de ter bastante petróleo bruto, petróleo pesado, ele também conseguiu aí o petróleo da Venezuela, né? Ele está sob o comando do petróleo da Venezuela. Então os Estados Unidos têm bastante petróleo. Só que a Groenlândia, se a gente for ver aqui uma matéria, fala que Geológico dos Estados Unidos estima que a costa nordeste da Groenlândia, incluindo áreas cobertas por gelo, contém cerca de 31 milhões de barris de petróleo, equivalente em hidrocarbonetos, semelhante ao volume total das reservas comprovadas pelos Estados Unidos. Ou seja, a Groenlândia também tem muito petróleo. Então os Estados Unidos já tem petróleo, agora está com o domínio da Venezuela e também olha para a Groenlândia.
Vocês estão vendo como a Groenlândia ela é importante para a economia dos Estados Unidos. A gente for olhar aqui também, pessoal, a questão militar, né? Eu vou só colocar aqui no mapa para vocês verem. Aqui é a Groenlândia. Aqui nós temos os países da Europa. E aqui nós temos a Rússia. Então vocês percebem que a Rússia ela tem um acesso para a Groenlândia, né? Um acesso relativamente próximo. Justamente como a Groenlândia também tem esse acesso para os países da Europa. E os Estados Unidos também, que está bem aqui. Então, qual é o medo do Trump? A Rússia invadir a Groenlândia e se um dia eles quiserem, eles bombardearem os Estados Unidos só. Por isso que o Trump quer a Groenlândia também para colocar aqui um domo de ouro, que é um equipamento militar antimísseis para que a Rússia não chegue a bombardear e os Estados Unidos cuide da segurança da Groenlândia para que a Rússia não coloque os pés aqui. Então o Trump também fala muito sobre essa questão militar. Agora, pessoal, também quero falar sobre outra questão, que é justamente outra questão econômica, que é a questão das rotas. Nós temos um autor chamado Alfred, que ele fala o seguinte, que quem domina as rotas marítimas, que inclusive com o derretimento do gelo vai surgir aqui muitas rotas marítimas, domina o comércio marítimo global. Se a gente for ver aqui, entre 80% e 90% da economia mundial se utiliza pelo mar. Então, os Estados Unidos dominando a Groenlândia, ele domina praticamente aqui, ó, todas essas rotas marítimas. Algo que vai ser muito bom para o comércio dos Estados Unidos. Então, vocês perceberam que os interesses dos Estados Unidos na Groenlândia, ele gira em vários fatores, né? Principalmente voltado a questões econômicas. A gente vê que o Trump, ele liga muito para questões econômicas. Ele está muito preocupado com os interesses americanos. E ele é capaz de fazer qualquer coisa para poder conseguir aí esses seus objetivos. Recentemente, ele esteve lá em Davos, onde ele diminuiu o tom, né? Disse que não ia usar mais força militar para poder conquistar aí o território da Groenlândia. Então ele teve uma reunião ali com os países da Europa. A gente sabe que a Europa quer proteger a Groenlândia, que é um território dinamarquês autônomo. Porém, a Europa também quer uma partezinha ali do que a Groenlândia tem para oferecer. Então eles fizeram querem fazer basicamente um acordo que, segundo a New York Times, os Estados Unidos ficar com a parte da Groenlândia para poder fazer aí a defesa, para poder construir aí esse domo de ouro. Até agora não tem nada certo, né? Muitas águas ainda vão rolar por aí, mas aparentemente, né? É essa uma ideia inicial do acordo que os Estados Unidos quer fazer aí com os países da Europa. E aí, qual é a sua opinião? O Trump vai anexar a Groenlândia, sim ou não? Meu nome é Pedro Lima, esse é o canal Novas Ações e aqui a gente fala sobre política e economia. Não esquece de deixar o like aí para poder dar aquela força e se inscrever no canal para poder ficar sempre atento aqui aos nossos vídeos.